Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Este vídeo é a segunda parte de uma série que explica o colapso em andamento do mercado de títulos. Vou deixar o link da primeira parte na descrição do vídeo abaixo. Fiquem à vontade para assistir depois. O sistema financeiro global começou a emitir um sinal de alerta sério, algo fácil de ignorar, mas com grandes implicações. Os Estados Unidos acabaram de registrar o leilão de títulos do Tesouro mais fraco em mais de 3 anos. E embora isso possa parecer entediante ou um acontecimento de nicho, não é. É justamente nesse ponto que tensões financeiras mais profundas costumam surgir. Quando a demanda por dívida do governo dos Estados Unidos enfraquece, isso sugere que os investidores estão ficando apreensivos em relação ao ambiente econômico e geopolítico mais amplo. Em termos muito simples, os Estados Unidos financiam suas operações emitindo dívida, vendendo títulos do Tesouro norte-americano. Historicamente, esses títulos eram considerados um ativo de refúgio seguro. Pois bem, esse tempo passou. Os investidores globais perderam a confiança no sistema financeiro dos Estados Unidos e em suas instituições, e é por isso que a demanda global por dívida norte-americana vem diminuindo. Agora, para incentivar os compradores, os Estados Unidos oferecem rendimentos mais altos em troca de seu dinheiro. Foi assim que a maioria global sustentou a economia norte-americana por décadas. Mas, como se pode ver, a demanda por títulos do Tesouro dos Estados está enfraquecendo, assim como a confiança nos Estados Unidos e em suas instituições. O interessante é que quanto mais altos os rendimentos sobem, mais custos de juros os Estados Unidos precisam pagar aos seus detentores de títulos. Então, isso é um ciclo vicioso, muito vicioso. Agora, para entender as implicações mais amplas desse ciclo no mercado de títulos norte-americano de 30 trilhões de dólares, recomendo que você assista a um vídeo que publiquei outro dia. Vou deixar o link na descrição abaixo. No momento, a inquietação é impulsionada principalmente pela escalada da guerra com o Irã. A mudança ficou clara na semana passada, quando o Tesouro dos Estados Unidos tentou vender 69 bilhões de dólares em notas de 2 anos. Normalmente, esses leilões são tranquilos, com uma demanda muito forte, o que ajuda a manter os rendimentos baixos. Bem, desta vez foi muito diferente. A demanda veio mais fraca do que o esperado, forçando os rendimentos a subir para cerca de 3,9%. Ao mesmo tempo, os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 e 30 anos também aumentaram acentuadamente, mesmo sem o Federal Reserve ter elevado as taxas de juros. Em circunstâncias normais, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos são considerados o ativo mais seguro do mundo. Mas agora os investidores estão hesitando e exigindo retornos mais altos para compensar os riscos crescentes. Como você sabe em finanças, quanto mais risco você está disposto a assumir, maior será o retorno que vai exigir. É exatamente assim que isso funciona também. Grande parte dessa mudança pode ser atribuída aos acontecimentos no Oriente Médio. Desde o final de fevereiro, após o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, os preços do petróleo dispararam mais de 40%. Um fator crítico é, naturalmente, a influência do Irã sobre o Estreito de Hormuz, assim como a influência do Ansar Allah sobre o Estreito de Bab el-Mandab no Mar Vermelho, pois ambos são importantes corredores globais de energia. As interrupções nessas regiões desencadearam um forte choque energético, elevando o preço do barril de petróleo bruto acima de $100 e aumentando os temores de que possa subir ainda mais, o que provavelmente acontecerá. Esses custos crescentes de energia estão agora alimentando diretamente as expectativas de inflação, o que, por sua vez, pressiona as taxas de juros. Então, veja como tudo está interligado aqui. Eis algo fundamental para entender sobre as taxas de juros. Quando o Tesouro leiloa títulos, ele não define o rendimento. É o mercado que o faz. Os investidores, incluindo bancos, avaliam o risco de duração, o risco de inflação, as necessidades de liquidez e o custo de oportunidade, e então fazem seus lances de acordo com essa avaliação.
Se acharem que o rendimento oferecido é muito baixo em relação a esses riscos, simplesmente não participam ou fazem lances menos agressivos. Foi exatamente isso que aconteceu no leilão da semana passada. A incerteza em torno da inflação deixou os investidores céticos e muito apreensivos. À medida que as preocupações com a inflação aumentam, os investidores estão se tornando mais cautelosos. Eles estão se afastando dos títulos de longo prazo, encurtando seus horizontes de investimento e aguardando mais clareza. Esse comportamento também reflete uma preocupação mais ampla, a combinação de inflação crescente, endividamento maciço do governo, endividamento fora de controle, eu diria, e uma guerra em andamento sem uma resolução clara à vista. Os mercados talvez ainda não estejam em pânico, mas estão definitivamente se ajustando. Eles estão exigindo rendimentos mais altos como compensação por essa incerteza crescente. Ao mesmo tempo, em segundo plano, o governo dos Estados Unidos enfrenta uma realidade financeira assustadora. No próximo ano, cerca de 10 trilhões de dólares em dívidas precisarão ser refinanciados. Enquanto isso, aproximadamente 20% da Receita Tributária Federal já está sendo usada apenas para pagar a dívida existente. Vou repetir, cerca de 20% da Receita Tributária Federal está sendo usada neste momento para pagar nossa dívida atual. Gastos adicionais relacionados à guerra, que podem chegar a centenas de bilhões de dólares, só aumentam esse fardo. Isso vai ficar muito, muito ruim, muito, muito rápido, como você pode perceber. À medida que as necessidades de endividamento aumentam e a demanda enfraquece, o custo de financiar essa dívida sobe, criando um problema cumulativo. Essa dinâmica está sendo reforçada pela crescente volatilidade no mercado de títulos. Indicadores-chave mostram uma instabilidade acentuada, refletindo preocupações dos investidores com inflação, sustentabilidade fiscal e risco geopolítico. Nesse ambiente, eu diria que os investidores estão exigindo, e com razão, um prêmio de risco mais alto para manter a dívida dos Estados Unidos, o que naturalmente eleva ainda mais os rendimentos. Agravando o problema, como se isso não bastasse, há um aumento na oferta total de dívida. O governo dos Estados Unidos não apenas está emitindo mais títulos, mais dívida, como também as empresas. A emissão total de dívida com grau de investimento pode chegar a até 14 trilhões de dólares neste ano. Bem, alguém precisa comprar. Então, quando a oferta aumenta mais rápido do que a demanda, os preços caem e os rendimentos sobem, o que aperta as condições financeiras em geral. Todos são afetados por isso. Ao mesmo tempo, o cenário geopolítico continua extremamente incerto, e isso é dizer pouco, já que o governo Trump parece estar a caminho de colocar tropas americanas em solo iraniano. A população se opõe a isso, mas é claro, esse não é o ponto aqui. A guerra no Irã entrou em sua sexta semana, com sinais de possível expansão por toda a região. O envio adicional de tropas e os ataques contínuos à infraestrutura iraniana pelos Estados Unidos e por Israel, aos quais o Irã vem retaliando na mesma medida, sugerem que a situação pode se prolongar por meses ou mais. Embora pode-se argumentar, não tenhamos tanto tempo assim, porque até lá, a economia global estaria em uma depressão completa. Minha recente entrevista com o economista Michael Hudson discute isso em grande detalhe. Vou deixar o link dessa entrevista na descrição abaixo também, você está convidado a assisti-la em seguida. Portanto, quanto mais o conflito continuar, mais os mercados precisarão levar em conta a inflação persistente, déficits mais altos e instabilidade prolongada. Em outras palavras, isso não parece bom para os leilões do Tesouro dos Estados Unidos, já que a demanda continuará a cair. Por enquanto, os investidores podem não estar em pânico, dependendo de como se olha, mas estão definitivamente se reposicionando. Estão se tornando mais defensivos, exigindo retornos mais altos e reagindo muito, muito rapidamente a novos desdobramentos. Esta é uma notícia muito ruim para os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Como se pode perceber, à medida que a demanda por eles continua a cair, os rendimentos estão subindo, os custos de juros estão aumentando e a confiança global nas instituições dos Estados Unidos continua a diminuir.
Nem é preciso dizer que a principal questão daqui para frente é se as tensões vão diminuir ou se intensificar. Uma desescalada poderia estabilizar os rendimentos e restaurar ao menos parte da confiança nos mercados de treasuries. Digo parte da confiança porque as ações ilegais da atual administração causaram mais danos à fé global nos Estados Unidos e em suas instituições do que qualquer adversário jamais poderia. No entanto, um conflito prolongado ou em expansão, que parece ser o que vem a seguir, provavelmente reforçaria as tendências atuais, mantendo a inflação elevada, enfraquecendo a demanda por dívida pública e certamente aumentando o estrangeiro. Em essência, isto é um lembrete de uma verdade fundamental. O mercado de títulos desempenha um papel decisivo na formação dos resultados econômicos. Muitas vezes, operando silenciosamente em segundo plano, ele acaba determinando o custo de empréstimo para governos, empresas e consumidores. E como os eventos recentes mostram, quando o mercado de títulos começa a mudar, é um sinal de que transformações mais amplas podem já estar em andamento. Muito obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado desse episódio rápido. Não se esqueça de me seguir no Substack e no Patreon para mais conteúdo. Adoraria ver você nessas plataformas. Os links estarão na descrição abaixo. Tenha um excelente restante de dia e, como sempre, espero vê-lo aqui amanhã. Cuide-se. I look forward to seeing you here tomorrow. Take care.